Eu li 4 livros no mês de fevereiro e hoje eu vou comentar sobre esses livros aqui com vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie, então bora falar sobre os lidos do mês de fevereiro? Eu confesso que foi um número bem ok, pra mim é um número normal, 4 livros lidos. Confesso que eu queria ter lido um pouquinho mais, mas a ressaca tava me pegando ali, então eu pensei, não, tá tudo bem, não consegui ler tudo que eu queria, mas tá tudo bem. 4 livros pra mim é a média, às vezes eu leio mais. E eu comecei o mês lendo uma indicação que eu vi lá no Instagram de uma guria que leu esse livro, falou muito bem. E eu, como uma boa fã de suspense / thriller psicológico, thriller policial também, eu pensei, eu preciso ler esse livro. E aí eu peguei o Wonderland para ler. E, gente, eu não esperava muito, tá? Confesso, mas eu confesso também que eu gostei bastante. Imagina um parque de diversões à beira-mar, com cheiro de algodão doce, com luzes coloridas e cadáveres escondidos. Esse thriller, ele nos apresenta a Vanessa Castro, que é uma detetive que está fugindo ali da realidade dela, ela está tentando fugir do passado dela, que foi um passado bem traumático, então ela se muda de cidade, ela vai parar então aí nessa cidade bem pacata, pequena, e ela acaba assumindo o cargo de subchefe ali da polícia, então, desse local, que se chama Seaside. O problema é que logo no primeiro dia de trabalho dela, é encontrado um cadáver em decomposição no meio do parque de diversões, na verdade ele bem perto da roda gigante, que é uma atração muito forte desse parque. Então se encontra ali um cadáver já em decomposição e também um funcionário ali, que são normalmente jovens, adolescentes, no início ali da sua vida. Esse jovem, ele desaparece sem deixar rastro, sem do nada. A única coisa que a gente sabe é que ele estava escalando a roda gigante, que é essa atração super temática, ali, super emblemática para esse parque. Ele estava escalando para tirar uma foto lá de cima e simplesmente ele some sem deixar rastro nenhum, sem saber o que aconteceu com ele. E a Vanessa descobre que ele não foi o primeiro a desaparecer. Então aí começam então as investigações e já inicia o livro deixando a gente muito curiosa para saber o que vai acontecer. Esse livro, ele tem 2 grandes trunfos que me fizeram ficar presa nessa história. O primeiro é a ambientação macabra desse livro. O parque, ele parece um personagem vivo que tem 2 polos ali. Durante o dia é um lugar alegre, bonito, colorido, e durante a noite ele é mais macabro, sombrio. E sério, tem muitas atrações ali, como por exemplo o Parque dos Palhaços, a Casa do Terror, alguma coisa assim. A roda gigante em si, ela fica mais macabra de noite, pelo menos ao meu ver, porque ela tem ali um ar mais de terror. Parece um parque de terror e não só um parque temático ali da cidade. E outra coisa que prende muito nessa história é a corrupção dessa cidade. O Parque Wonderland, ele é a principal fonte de renda da cidade, é o que move a cidade, traz turistas, então é o que gera renda para essa cidade. Então o dono do parque ali, ou a dona do parque atual, é a pessoa que vai comandar essa cidade, que vai comandar a polícia. Então a Vanessa, ela precisa lidar contra o sistema para quebrar isso, porque um parque não pode mandar numa cidade, né? Então ela tem que lidar com isso, né, de uma forma que ela não vá se prejudicar. E ela também precisa achar o assassino, então ela precisa lidar com isso para conseguir encontrar o assassino também. O livro, ele é bem alucinante, os capítulos, eles são bem ágeis, e o que dá mais um ponto de tensão para essa história é que a filha adolescente da Vanessa vai trabalhar neste parque. As suspeitas de ter um serial killer, alguém ali que esteja fazendo essas coisas, são altas, então a Vanessa tem que lidar com isso, com a filha dela indo trabalhar num parque que tá ali, né, no meio de investigações criminais. Então é uma apreensão para uma mãe, né, e a adolescente ali não estando segura. Então a gente vê pelo ponto de vista da mãe e da filha também. Em alguns momentos a gente fica muito apreensiva. E foi um livro assim que eu gostei demais. Eu dei 4 estrelas para ele, porque eu acho que foi um livro muito bom. Teve uns momentos e outros que eu fiquei um pouquinho entediada, mas foi coisa assim bem pouca mesmo, não é um livro ruim, porque teve momentos ali que eu fiquei meio assim, mas ainda assim eu super recomendo para quem gosta do gênero. É um livro assim que me deixou presa do início ao fim, mesmo em alguns momentos eu achar que o pico de tensão baixava, mas isso é normal em acontecer com livros, tá? Eu acho que até daria para dar um 4,5 estrelas para esse livro,
Só não dei porque a nota pra mim não é nem sobre a escrita ou sobre como o livro é bem construído, não. Pra mim é um entretenimento. Me entreteu, vai ter uma nota boa. Então, ainda assim, 4 estrelas eu acho que é uma nota super boa, super válida e eu recomendo demais. A próxima leitura é, na verdade, uma releitura, porque a gente sabe que tá aí vindo as temporadas de Bridgerton, então eu não ia deixar de assistir pelo menos essa temporada que saiu agora, que é o livro do Benedict, porque é o meu livro favorito. Por ser uma recontagem de A Cinderela, minha princesa favorita da Disney, eu amei esse livro, eu acho que eu não poderia deixar de assistir essa temporada, então eu peguei o livro para reler, porque eu li o livro faz muitos anos atrás, então eu não lembrava dos detalhes, e eu queria assistir já com propriedade para saber o que tá dando certo na série, o que não tá, para poder julgar com propriedade, entendeu? Então eu reli, eu dei 4 estrelas para esse livro de novo. Eu não sei se na época eu tinha dado 4 estrelas, porque eu não lembro nem se na época eu anotava as leituras, se eu tinha Scooby. Nossa, eu gosto muito da história da Sophie. Ah, coitada, não tem um minuto de paz, a história é muito boa. Eu gosto muito desse livro porque, diferente dos outros, ele traz ali uma pitada da nobreza ali, traz um pouquinho de contos de fadas, né, porque tem ali, então, é uma referência, né, à Cinderela. E vai ter ali ela ter que ficar até meia-noite, tem a madrasta má, as irmãs, a dura realidade de quem não pertence à nobreza. Então a gente vê pelo ponto de vista da Sophie o que ela passa por não ser uma pessoa da nobreza. Vai ter um salto temporal de, eu acho que uns 2, 3 anos, ou 5, não lembro exatamente quantos anos vão se passar. Mas vai ter então esse salto temporal. Ela vai voltar a reencontrar o Benedict, mas ele não vai reconhecer ela por causa da máscara. A Sophie, ela é uma filha ilegítima do conde, então tem todos esses preconceitos que ela tem que lidar. E como sempre, a Violet, mãe do Benedict, sendo uma maravilhosa, sempre sendo... a minha personagem favorita de todos os livros é a Violet. Então, foi muito bom voltar para essa história. Como eu disse, dei 4 estrelas, eu recomendo demais. Se tu gosta de romance de época e ainda não leu os Bridgertons, porque eu acho que é algo muito improvável, a não ser que tu esteja começando a ler agora, porque todo mundo já conhece, já leu. Eu assisti só o primeiro episódio, por enquanto eu ainda não assisti os outros, não deu tempo, e eu não tô com tanta vontade assim de assistir, porque eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo do que estão fazendo com a série, mas eu já vi bastante pessoas falando muito bem, então eu preciso assistir os próximos episódios. E a minha próxima leitura foi Sem Juízo, da Elsie Silver, o volume 4, se eu não me engano, da série Chestnut Springs. Não adianta, nenhum livro vai bater o segundo volume, que é o do Cade, que é Sem Coração, eu acho. Nenhum livro vai bater aquele mais, infelizmente. Mas ainda assim eu gostei desse aqui, tá? Aqui a gente vai conhecer a Winter, que é a irmã da Summer, protagonista do primeiro livro. E a gente já tem então os vislumbres dela do primeiro livro. A gente sabe que ela é uma pessoa muito fechada, muito fria. Ela é sim insegura. Mas aqui nesse livro a gente vai entender por que ela é assim. A gente vai entender que ela é uma pessoa que passa por muitos problemas e ela é só fria e fechada. Ela não é uma pessoa ruim necessariamente. A gente vai entender o que acontece com ela. E aqui o meu pano é rosa com glitter para passar para ela, tá? E ela vai acabar conhecendo o Theo. O Theo Silva, ele é filho de pai brasileiro. Eu gostei muito disso. E ele é ali um peão de rodeio, então, que faz parte da família Eaton, mas não necessariamente de sangue. Ele tem o Hatch como pupilo dele. Ele faz ali parte da família porque a família acolheu ele, assim como acolheu o Jasper também, que é o personagem do livro anterior. Então aqui o Theo ele vai ficar simplesmente apaixonado pela Winter. Ele é um cara muito sedutor, então ele vai tentar ali seduzir ela. A Winter já tem então essa aura de rainha do gelo que todos pintam sobre ela. O Theo já conhece ela de ouvir falar sobre ela, então ele conhece a história dela. Então a Winter vai morar em Chestnut Springs ali pra esquecer o relacionamento tóxico que ela tinha antes. Então por isso também ela era uma pessoa assim, fria. Ela achava que ela não merecia ser feliz. E aí o Theo vai mostrar pra ela que ela merece sim. Então eles vão acabar se conhecendo, aí eles vão ter uma noite tórrida de amor. E aí depois eles vão se separar. Vai passar um tempo, meu Deus, vai acontecer tanta coisa. Tem um plot aqui que vai acontecer. Não vou falar para não estragar a experiência, mas leia.
E eu gostei muito a história deles, a maturidade deles, eu achei que foi muito bem construída. Então aqui a gente vai ver ele se apaixonando primeiro, o Theo caindo de amores pela Winter desde o início, e ela vai levantar os muros pra ela não se deixar ser amada. Ela aprendeu da pior forma que não pode confiar em homens, então assim, a coitada tem muito trauma, entendeu? E aí ele vai acabar quebrando esses muros, quebrando essas barreiras e vai ensinar ela que ela merece sim ser amada, vai mostrar pra ela que ela merece sim ser feliz. Então eu acho que isso foi muito bem trabalhado aqui nessa história. Eu amei demais. Ele chama ela de Sininho, por causa que ela parece a Sininho do Peter Pan, Tinkerbell, enfim, como preferir chamar. Porque ela é loura, ela fica brava, fica vermelha, ela fica bastante brava aqui no livro, então ele deu esse apelido pra ela, que eu achei fofo, tá? Me chamem de brega, mas eu achei fofo. A única coisa que não me fez dar 5 estrelas pra esse livro, eu tirei uma estrela, foi que eu achei que a autora pesou um pouco a mão nas cenas hot, tá? Uns 3, 4 capítulos, um capítulo só de hot. Mais 2, 3, 4 capítulos, um capítulo só de hot. Então, assim, teve bastante hot, pra mim não precisava. Eles queriam, né, transar o tempo inteiro, eles queriam o tempo inteiro estar fazendo coisas ali, às vezes até em público. Eles estavam, assim, uns adolescentes com fogo. Não que seja algo ruim, eu entendi que a autora quis passar que eles tinham muita química, e já deu pra entender, né, que eles tinham química, não precisava, eu acho, ser tanto. Eu entendo que isso não necessariamente é um problema pra todo mundo, tem gente que gosta, mas pra mim o hot, ele não é uma coisa assim, nossa, muito importante na história. Então, quando tem, eu já leio. Só que eu acho que quando pesa a mão demais, não é algo assim, nossa, necessário esse hot aqui, sabe? Então, pra mim, por isso que não foi 5 estrelas e sim 4. Mas poderia sim facilmente ter sido um 5 estrelas se não fosse isso. Mas ainda assim é um livro que eu super recomendo, é uma série que eu super recomendo. A jornada desse casal é muito linda, principalmente da Winter ali se curando, e é muito lindo de ver. E por último, eu li O Acordo, da Ellie Kennedy. Sim, comecei a ler Off Campus por causa da série de TV que vai estrear, então eu queria muito estar por dentro, né, de tudo antes de assistir a série. E eu confesso que eu fui com bastante expectativas. Foi o livro aqui desses 4 que eu li que eu dei a menor nota, mas não quer dizer que foi ruim, tá? Eu dei 3,5 estrelas. Pra mim é um livro bom. Ok. A gente tem ali o Garrett, que é jogador de hóquei, e a Hannah, que é estudante ali de música, de canto, né? Enfim, ela quer ser cantora ou dar aulas, enfim. E eles vão fazer um acordo. É o livro O Acordo, então era óbvio que ia ter um acordo, porque ela quer muito conquistar um carinha ali da faculdade. E ele diz que se ela fingir que tá saindo com ele, ela vai ter popularidade, enfim. E ele quer aulas dela para ele poder passar numa matéria, então eles vão fazer esse acordo. E é óbvio que a gente sabe que isso vai para outro lugar, esse rumo vai ser diferente do que eles achavam. Eu entendi que o casal tem muita química aqui, eu gostei demais, mas o que me pegou aqui é que eu achei que foi um livro um pouco raso. Eu entendo que tem ali a perspectiva da Hannah por uma pessoa que sofreu abuso na adolescência. Aos 15 anos ela foi abusada, e essa foi a parte que eu achei mais interessante de ela contar, de ela tentar se curar desse trauma, de ela tentar viver como uma adolescente e agora como uma jovem adulta, sem esse trauma atrapalhar ela. Foi uma das partes que eu gostei. Também tem o trauma do Garrett com o pai dele, sobre ali a vida dele com o pai dele. Eu não vou falar muito para não dar spoiler. Foram as partes assim interessantes, mas fora isso, eu não vi que tinha um problema ali a ser resolvido, sabe? Eu achei que foi um pouco raso nessa parte, que não tinha problema. Eles queriam ficar juntos, era só ficar junto e acabou. Não tinha um problema. No final, em 80 e poucos por cento do livro, que teve um impeditivo ali, um problema para eles ficarem juntos. Mas eu tô sentindo em mim que eu tô começando a querer ler livros com mais profundidade, com mais carga emocional, com mais peso na história, sabe? E com personagens protagonistas mais maduros. Eu tô sentindo isso muito em mim. Então, livros mais jovens, eu não sei se eu tô... Fora os livros da série Boys of Tommen, que aqueles ali, eles são muito, muito bons, eu não consigo não gostar. Mas fora esses, eu não tô querendo ler livros com pessoas jovens, assim, sabe? Eu não sei. Não é que eu não tô querendo, mas não é todo livro que tá me agradando. E esse aqui foi um que eu gostei da história, eu gostei dos personagens, eles são super... tem super química. Mas isso, né, que eu falei, de eles não terem realmente um problema a ser resolvido ali, eu achei. E também pelo fato de que o Garrett me irritou um pouco
pelo jeito de ser dele, muito mulherengo. Eu não sei explicar. Mas ele me irritou ali no início, eu achei que ele ia mudar um pouco mais pro final. Eu entendo que ele se preocupava com a Hannah, dava pra perceber isso. Mas ao mesmo tempo ele, sabe, não é o meu tipo de cara. Então eu não fui muito com a cara dele, principalmente ali no início. Mas eu entendo que é a visão também que a Hannah tinha dele, até conhecer ele, ver que ele era uma pessoa assim que dava pra ser amada, que dava pra namorar. Enfim, não tem mais o que dizer sobre esse livro. Eu acho que eu gostei, mas eu espero gostar muito mais dos próximos volumes, espero gostar, dar mais estrela, uma nota mais alta. Então eu recomendo ainda assim, tá? É uma série muito legal, principalmente se tu é uma pessoa mais jovem, jovem adulta, ali na fase deles, da idade deles. Não que eu seja uma mulher super velha, mas eu achei que funcionou um pouco, mas não tanto pra mim, sabe? Mas ainda assim eu recomendo, ainda mais que vai sair a série. Eu vi que o casal dessa primeira temporada é o casal desse livro, então eles têm muita química. Eu vi os trailers, eu estou muito ansiosa para assistir a série. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários quais foram as suas leituras de fevereiro, que eu vou adorar saber. E não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada que eu publico. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!